economia internacional agora, muito menos sobre a política, mas também sobre política, que é a pausa na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Outro assunto que vem mudando ali a forma que a gente lida com o sistema internacional, vem mudando com a economia global, e a gente já tem sentido os efeitos dessas tarifas, né, cada vez ficando mais descontroladas entre os países. Tanto China quanto Estados Unidos entraram em um acordo para suspender essas tarifas pelo período de 90 dias, enquanto eles mantêm conversas para resolver as suas diferenças comerciais e políticas. Em uma declaração conjunta, eles declararam que vão reduzir essas tarifas e, por exemplo, os Estados Unidos vão reduzir as tarifas impostas aos produtos chineses de 145% para 30%, e a China, em contrapartida, vai reduzir as tarifas impostas aos produtos norte-americanos de 125% para 10%. Então, uma redução bastante significativa e mostra, né, justamente o quanto, na verdade, essas tarifas ficaram muito descontroladas durante esses últimos meses, né, de guerra comercial. Desde a entrada do Trump no governo norte-americano, a gente tem visto realmente essa política internacional sofrendo abalos sísmicos constantes. E uma parte muito importante é justamente em relação à economia. Tanto China quanto Estados Unidos concluíram que, na verdade, eles têm, veja lá, interesses em comum e que o consenso é que nenhum deles gostaria de que, por exemplo, a inflação do mundo decolasse de forma desenfreada, porque isso vai causar uma série de consequências, até mesmo irreversíveis em alguns casos. Então, eles já viram, como todos nós vimos, que a guerra comercial não é um caminho racional a se seguir em um mundo altamente integrado por cadeias globais de valor. Uma série de especialistas avisaram que essa guerra comercial poderia elevar a inflação ao redor do mundo, reduzir o crescimento econômico mundial e também criar a escassez de uma série de produtos e de cadeias de produção, além de potencialmente levar os Estados Unidos a uma recessão econômica. E nós estamos vendo tudo isso acontecer em alguma medida ao redor do mundo. A economia norte-americana já vem tendo alguma preocupação, já vem observando o aumento do desemprego e o aumento da inflação. Então, algo preocupante, porque não era um cenário muito comum nos Estados Unidos há algum tempo. A gente tem visto realmente a desaceleração da economia ao redor do mundo e, principalmente, o aumento da inflação. Aparentemente, esse é o assunto da vez, é a grande preocupação da grande maioria dos países no mundo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos colocou a culpa no governo Biden por falhar em honrar os compromissos estabelecidos no acordo feito entre Estados Unidos e China durante o primeiro mandato do Trump. Tem sido uma estratégia, né, do governo Trump de sempre colocar a culpa na administração Biden, de dizer que ele, enfim, o primeiro mandato do Trump tinha sido perfeito, Biden veio, atrapalhou, e agora o Trump está tentando reorganizar a casa. Isso tem sido uma retórica bastante comum no governo americano. E aquele acordo que o Trump fechou lá durante seu governo, no primeiro mandato, parece ser o ponto de partida para essas novas negociações com a China. Não existe, atualmente, nenhuma garantia de que a redução das tarifas por esse período, né, de 90 dias vai, de fato, levar a um acordo entre esses países, um acordo mais estável, um acordo de longo prazo, principalmente se o Trump continuar assediando os outros países para reduzir o comércio com a China. Isso é absolutamente antiético quando a gente pensa em estabelecer um acordo. Então, a gente tem observado esse processo já se desenrolando, Trump vem pressionando mesmo uma série de lideranças globais para que reduzam o comércio com a China, ou mesmo parem de negociar com a China, o que é algo muito difícil para a grande maioria dos países, já que a China é um dos principais polos econômicos do mundo, se não o principal atualmente. E é muito difícil você simplesmente cortar uma série de cadeias de produção que envolvam a China, né, em uma série de países pelo mundo. A reação dos mercados globais, no geral, foi de alívio, mas a situação
ainda é tensa por todos esses motivos que eu comentei aqui. Então, não está muito resolvido ainda essa questão da guerra comercial. A gente já viu, por exemplo, um aumento exponencial de pedidos de empresas e indústrias que comercializam, né, com esses dois países, que têm esses países envolvidos nas suas cadeias de produção, justamente para tentar, né, compensar um pouco todas as perdas durante esse próximo prazo aí de 90 dias. E a perspectiva é que o frete internacional deva aumentar, já que as empresas vão se esforçar para ficar dentro desse prazo. Se você já trabalhou com frete internacional alguma vez, você sabe que esse prazo de 90 dias é terrível, muito difícil que isso aconteça. Provavelmente a gente vai ter a substituição do frete marítimo pelo frete aéreo para ser muito mais rápido, e isso tem um custo muito, muito elevado para as empresas. Obviamente, isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, por isso que eu digo que a situação não está resolvida, está muito longe de ser resolvida, mas é um passo, pelo menos importante, né, de que esses países entendam nesse momento que a guerra comercial ela é uma desvantagem mútua e que o interesse comum é justamente por um mundo mais integrado em relação à economia. O discurso principal do Trump é que a China subsidia setores centrais da sua economia de uma forma injusta, né, pelo governo chinês e inunda os mercados globais com produtos muito baratos. Além disso, o presidente americano também repete muito que os chineses estariam se aproveitando dos Estados Unidos há décadas, enriquecendo às custas dos americanos, além de, por exemplo, roubar empregos de fábricas, tudo que ele já falou na campanha dele, né? Então é uma tentativa bastante forte de denegrir essa imagem chinesa para o público americano e dizer que haveria ali uma grande desvantagem, né? Uma questão dessa relação. E os oficiais chineses enfatizaram que as negociações com os Estados Unidos que estão acontecendo em Genebra não são concessões do governo chinês, mas sim tentativas de evitar uma escalada ainda maior. Então, também existe ali um discurso, uma narrativa chinesa de não parecer que enfraqueceu, de não parecer que está, né, se dobrando à vontade dos Estados Unidos, mas sim negociando enquanto iguais.